Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e hoje nós vamos estudar matemática, isso mesmo. Matemática, com a professora Francisca. E cadê a professora Marina? Hoje, crianças, ela não pôde estar aqui com vocês, tá? Mas vamos torcer, né, que ela volte em breve para continuar dando aulas para vocês, tudo bem? E hoje eu vou ficar aqui, né, durante essa aula com vocês. E prometo me esforçar para que vocês realmente aprendam este conteúdo. Nas aulas anteriores ou durante a vida escolar de vocês, vocês já devem ter estudado sobre medidas. Isso mesmo, né? Vários tipos de medidas, como medidas de tempo, que é medido através do instrumento calendário, certinho? Né? Serve para medir o tempo. Outro instrumento que nós utilizamos para medir o tempo é o relógio, certinho? Então, outro tipo de medida que vocês, né, já devem ter estudado foi medida de comprimento, isso mesmo, que é dado através do metro, né? Esse aqui é uma trena, né? Um dos instrumentos que nós utilizamos para fazer medidas, né, medidas de comprimento, isso mesmo. Podemos usar também uma régua, tá? Dependendo, né, do que formos medir, né, podemos utilizar cada instrumento, uma régua grande ou uma régua, né, menor, depende do objeto que você vai medir. Aí você utiliza um instrumento mais adequado, certinho? Também vocês devem ter estudado sobre outra medida, que é a medida de massa, que nós utilizamos, né, este instrumento, né, que é chamado de, quem sabe o nome? Balança, isso mesmo. Né? De vez em quando você tem que ir no posto de saúde, né, para medir a sua massa corpórea, certo? Então, a massa do seu corpo, que nós chamamos de peso. Fulano pesa tantos quilos, né, que é dado em quilos, né, e gramas, certinho? Quilogramas. E uma outra medida, quem lembra? Medida de capacidade, que tem um instrumento. Como que nós sabemos, né, quanto mede os líquidos? Através da medida de capacidade, né, que tem o litro como o instrumento de medida. Esse daqui, essa garrafa, ela mede, né, 2 litros, não é mesmo? Né? Cabe aqui dentro deste recipiente, desta garrafa PET, 2 litros de líquido, tá? Pode ser de refrigerante, pode ser de água, pode ser de suco, tá? É o que ela comporta, tá? São 2 litros. Então, vocês já sabem, né? Já estudaram bastante sobre medidas, não foi mesmo? E hoje nós vamos estudar mais uma medida. Ainda tem mais, professora, mais medidas, né, para nós estudarmos? Tem mesmo? Tem sim. Observem aqui este cartaz. Estão observando? Vocês conhecem estas imagens? Do que trata? Já viram de perto algum desses instrumentos, algum desses objetos que estão aqui representados nesta imagem? São termômetros, isso mesmo. E quais destes termômetros você conhece?
né, você utiliza e de repente quando está com febre, né, a mamãe coloca para medir a temperatura, ou então quando vai no posto de saúde ou ao hospital. Qual desses você utiliza? O mais comum, que você já viu ou já viu imagem? Este, não é mesmo? Este é o mais comum, que é o termômetro digital. Isso mesmo. Vocês sabem como funciona cada um destes? Se não sabem, nós vamos estudar, tá? Cada um deles, certinho nesta aula de hoje, tá? Que nós vamos tratar sobre medidas de temperatura, isso mesmo. Então, temos mais uma medida que vamos estudar hoje. É sobre medidas de temperatura. Vamos lá? Estão preparadinhos? Fique ligadinho aí comigo, porque nós vamos aprender muito hoje sobre medidas de temperatura. Acompanha aí na telinha. Medidas de temperatura. Para medir temperaturas, existem várias escalas. No Brasil, a mais utilizada é a escala Celsius. O instrumento usado para medir temperatura é o termômetro. Há diferentes tipos de termômetros específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água e etc. Entre eles temos termômetro de mercúrio, termômetro digital, termômetro infravermelho e termômetro de ambiente. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius de 36 graus a 37 graus. Então, observe aqui comigo, nesta imagem. Vamos aqui. Nós vimos, né, foi citado lá 4 tipos de termômetros, né, desses instrumentos. Qual desses aqui você acha mais apropriado para medir a temperatura do ambiente, né? Este, não é mesmo? Olha, observe que ele está, né, localizado em um local público, né, em uma rua, certinho? Então, do ambiente é este. E do corpo humano, né, ou de outros, né, de lugares assim, como uma caixa térmica, né, se eu quero saber quantos graus ali está medindo, eu utilizo, né, um desses 3. E para eu saber também se eu estou com febre, né, se eu estou doente, quanto que está medindo a minha temperatura, eu utilizo um desses 3. Então, nós temos aqui o termômetro de ambiente, que mede a temperatura do ambiente, o termômetro de mercúrio, tá, que aqui dentro tem, né, o mercúrio, tá, e o termômetro digital e o infravermelho, né. Vamos agora conhecer especificamente cada um deles, tá? Na telinha, tudo bem? Vamos lá. Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de refrigeradores, da água, entre outros, utilizamos um objeto chamado termômetro. Temos diferentes tipos de termômetros e cada um possui uma utilização, certinho? O termômetro de mercúrio, vejam aí, é exclusivo para medições de temperaturas de pessoas. Viram só? Termômetro de mercúrio? Este daí, lá dentro dele, né? Esse recipiente de fora, nesse objeto, é feito de vidro, tá? E dentro tem esse líquido, né? O mercúrio, tá bom? Que é um componente químico, que às vezes, né? Ele pode, às vezes não, ele causa danos ao meio ambiente, tá? Se as pessoas, com o tempo, foram substituindo este termômetro, porque por ele ser de vidro, né, ele poderia quebrar, então esse mercúrio ia sair e poderia causar tanto danos para a pessoa, né, que estivesse ali manuseando, como para o meio ambiente, tudo bem?
Vamos conhecer outro? Na medição de temperaturas de pessoas, refrigeradores, caixa térmica, entre outros, utilizamos o seguinte instrumento, digital. Esse daí, né, é o que eu acabei de falar, que foi aos poucos substituindo o termômetro de mercúrio. Pela praticidade, né, porque é só colocar ali no local e ele já vai rapidamente dizer, né, quantos graus está a temperatura, ou do local, ou da pessoa, tudo bem? Vamos conhecer outro? O infravermelho, olha aí, o termômetro com infravermelho. Basta apontar o sensor infravermelho para o pulso e esperar até que a leitura seja feita. Olha que prático, não precisa nem o contato, né, com a pessoa, o contato ali direto. É feito por um sensor. Então, cada dia, observe que está se modernizando, né? Os equipamentos, os objetos, certinho? Para medir a temperatura de ambientes, utilizamos o seguinte termômetro, este daí, tudo bem? E tem este, né, que é o urbano, termômetro urbano. Vejam aí quanto está medindo, 47 graus. Está quente ou está frio? A temperatura está alta ou está baixa? Né, por esse número aí. Está alta, não é mesmo? Está acima de 40 graus, imagine. Está quase, né, pegando é fogo, né, como a gente costuma dizer. Então, a meteorologia é responsável também por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor ou frio. Isso mesmo. Então, olha aqui para mim. Quando, né, você está assistindo o jornal, não aparece ali, né, uma pessoa que vai falar para nós sobre a previsão do tempo? Né, se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio, né, porque eles fazem uma previsão de como vai ser aquele dia, né, o dia seguinte. Então, eles fazem, né, essa previsão do tempo e coloca lá, em determinada cidade vai estar tantos graus, a temperatura vai atingir a tantos graus, vai ser um dia muito quente, ou vai estar muito frio, né, Então, para isso que serve o termômetro que mede, né, a temperatura do ambiente. Certinho? Gostaram de aprender sobre as medidas de temperatura? Sim, eu também. Então, nós vimos, né, durante essa aula, todos, né, alguns, né, tipos de instrumentos que medem, né, as medidas, né, que nós podemos fazer a medida de alguns objetos, né, alguns instrumentos que medem o tempo, medida de capacidade, de massa, de comprimento, e estamos estudando agora sobre temperatura, e eu te aguardo na próxima aula para continuarmos falando sobre este assunto. Tudo bem? Posso contar com você? E para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque pelo link que está aparecendo aqui. Tchau, tchau!